Fala pessoal, estamos de volta. Agora eu vou entrar com vocês nas questões da Banca VUNESP. Então, conforme eu comentei com vocês lá no começo da aula, a gente ia trabalhar aqui com os tópicos teóricos, né, por conta do curso teórico, e aí agora eu vou focar só nas questões da VUNESP com relação à receita pública. Não temos tantas questões, tá? Não temos tantas questões, as questões não são tão elaboradas, então vamos aqui dar uma olhadinha no que nós temos. Questão de número 1. VUNESP 2022. As receitas que são fontes de recursos utilizadas pelo Estado em programas e ações e que têm a finalidade principal de atender às necessidades públicas e demandas da sociedade denominam-se. Bom, se ela é uma receita que é fonte de recurso utilizada pelo Estado nos programas e nas ações e tem como finalidade atender às necessidades, então isso aqui necessariamente é uma receita orçamentária, porque o poder público, para ele utilizar aquela receita em programas e em ações, e para ele querer atender às necessidades sociais e públicas por meio dessa receita, necessariamente ela é orçamentária, ela não pode ser uma receita extra-orçamentária, tá? Aqui nós temos um problema muito grande, porque essa questão de número 1, quando ela traz ali a letra B e a letra C, corrente e capital, isso também encaixa no gabarito, né? Você pode sim dizer que a receita corrente é utilizada para financiar as nossas despesas públicas e para atender às necessidades. A despesa de capital, a mesma coisa, né? Até porque construção de escola, construção de hospital, construção de rodovia, construção de viaduto, tudo isso, gente, é despesa de capital. Isso aí é o que mais gera resultado na sociedade, né? Então aqui, quando a banca faz isso aqui, eu acho um absurdo isso aqui, tá? Eu acho uma falta de cuidado na elaboração da questão, assim, inacreditável. Mas como nós temos a ideia de que a receita orçamentária, ela é antes dessa divisão em capital e corrente, então a gente marca como orçamentária, tá bom? Extraordinária não e patrimonial não. Receitas orçamentárias, de acordo com o manual técnico, são disponibilidades de recursos financeiros que ingressam durante o exercício e constituem elemento novo para o patrimônio. É um instrumento por meio do qual se viabiliza a execução das políticas públicas, é utilizada pelo Estado em programas e ações cuja finalidade é atender às necessidades e demandas da sociedade. Tá? 2. Para fins contábeis, quanto ao impacto na situação patrimonial líquida, a receita pode ser efetiva ou não efetiva. A receita orçamentária não efetiva pode ser. Então, qual é um exemplo da não efetiva? Lembra que a não efetiva, ela não tem lá, ela não afeta o patrimônio líquido. Letra A. Aquisição de material para estoque. Pessoal, aqui a banca ela está trazendo, ela quer receita orçamentária e ela está trazendo exemplos de despesa. A aquisição de material para estoque é uma despesa não efetiva, uma despesa não efetiva. Então, anota aí. Despesa não efetiva. Inclusive, isso aqui é uma das exceções que nós temos, porque se for material de consumo para estoque, o material de consumo é uma despesa corrente que, como regra, é despesa efetiva. Mas o material de consumo para estocar, você vai gastar o valor e vai estocar aquilo no ativo. Então, nesse cenário, é uma exceção, né? Ainda que seja uma despesa corrente, ela é uma despesa não efetiva, tá? Isso aqui é despesa não efetiva. B. Contribuição de melhoria. Isso aqui é receita tributária, quando a receita entra. Receita efetiva, no caso da contribuição de melhoria, tá? Vou puxar para cá que é mais fácil, né? Receita efetiva. Outras receitas de capital? Outras receitas de capital, receita. Aqui fica complicado, tá? Por quê? Porque receita de capital, como regra, é receita não efetiva, tá? Mas você tem ali, nas outras receitas de capital, algumas situações que são efetivas, tá? Então, você não tem só as não efetivas. A banca deu como gabarito aqui a letra D de dado, que é a operação de crédito.
A operação de crédito não tem discussão nenhuma, né? Você não consegue discutir. Operação de crédito, sim, é receita não efetiva. E ponto final. Por quê? Porque eu pego aquela operação de crédito, pego aquele valor do financiamento, do empréstimo, e ao mesmo tempo que aumenta o meu ativo financeiro, aumenta o meu passivo, porque eu tenho a obrigação de devolução. Então, nesse cenário, obrigatoriamente, a operação de crédito realmente é não efetiva. Imposto e taxa é efetiva, sem sombra de dúvidas, tá? Então, não poderia ser. Alguns alunos ficaram na dúvida com relação às outras receitas de capital. Quando eu vi essa questão, eu também achei ela mal feita, né? Porque eu falei, bom, vai botar ali as receitas de capital junto? Se eu estou na hora da prova, eu marco de cara a operação de crédito, porque aqui não tem discussão. Nas outras receitas de capital ali, eu tenho aquela integralização de capital social de empresa, os rendimentos do Bacen. Eu tenho situações ali em que vai haver uma outra coisa que vai enquadrar como efetiva, entendeu? E aí, pessoal, você não poderia marcar essa daqui, tá? Mas assim, eu confesso que eu não gosto das questões da Banca Vunesp. Eu acho que eles não têm cuidado na elaboração das questões. Isso me incomoda muito. Tá? Porque assim, botam umas coisas que podem ser e podem não ser, né? Então assim, deixam umas alternativas ali que fica meio naquela zona cinza. Então eu não gosto disso, eu acho que isso é falta de cuidado do examinador, tá? Enfim, desabafo meu aqui, né? Quem sou eu na fila do pão, mas eu realmente não curto muito não. Aqui, efetiva, beleza? Maravilha, gabarito letra D de dado. 3. Assinale a alternativa que apresenta o item excludente do conceito de receita orçamentária. Item excludente do conceito de receita orçamentária, então ele quer o quê? Receita extra orçamentária. Se não está no conceito da receita orçamentária, só pode ser receita extra orçamentária. Letra A. Alienação de bens? Não, isso aqui é receita orçamentária de capital. Letra B. Operação de crédito por antecipação de receita? Isso aqui, sim, operação de crédito por antecipação de receita é uma receita extra orçamentária, beleza? Maravilha. Receita agropecuária, pessoal, receita orçamentária. Transferências correntes, receita orçamentária e amortização de empréstimos, receita orçamentária de capital. 4. Os recursos financeiros que não devem ser reconhecidos como receita orçamentária não devem ser reconhecidos como receita orçamentária. Multa e juros de mora? Isso aqui é receita orçamentária, né? Inclusive, a gente coloca ali nas outras receitas correntes. Letra B. Alienação de bens móveis e contribuições sociais? Ah, tá, só uma coisa, né? Multa e juros de mora, se for de alguma receita específica, vai ficar atrelado à receita específica, igual eu comentei lá com vocês na origem e no tipo. Se for multa administrativa, multa de um contrato específico, multas de leis específicas, aí você bota nas outras receitas correntes, beleza? Maravilha. Mas aqui, multa e juros é receita orçamentária. Letra B. Alienação de bens móveis e contribuições sociais. Alienação de bens móveis e contribuições sociais. Isso aqui, receita orçamentária. Letra C, superávit financeiro e receita industrial. Pessoal, receita industrial, receita orçamentária. Superávit não é contabilizado como receita orçamentária. Letra D, superávit financeiro e cancelamento de despesas inscritas em RP. Gabarito letra D de dado, porque a questão aqui cobrou o manual de contabilidade aplicado ao setor público. E a banca Vunesp, ela normalmente repete as questões. Então, você pode já decorar isso aqui, tá? Isso aqui está no MCASP, que não devem ser reconhecidos como receita orçamentária os recursos financeiros do superávit financeiro, porque trata-se meramente de um saldo financeiro e não de uma nova receita a ser registrada, tá? E do cancelamento de despesas inscritas em RP, porque aqui é meramente a baixa da obrigação de um exercício anterior, tratando-se de restabelecimento de saldo de uma disponibilidade comprometida, originária de receitas arrecadadas em exercícios anteriores e não de uma nova receita a ser registrada. Então, nesses dois casos, o superávit financeiro e o cancelamento de despesas inscritas em RP,
você coloca isso, não coloca isso como receita orçamentária, porque não vai ser contabilizado como receita orçamentária de acordo com o manual, tá? Como a banca trouxe isso para você em 2020, pode ser que isso se repita agora aí nos próximos concursos, beleza? Maravilha. 5. A receita pública, letra A, efetiva, decorre de fatos contábeis modificativos e provoca aumento do patrimônio líquido do ente público, como, por exemplo, as receitas tributárias. E aí? São fatos contábeis modificativos aumentando o patrimônio líquido, como exemplo, receita tributária? Com certeza, letra A, o gabarito, tá? Então, aqui vai causar uma variação patrimonial aumentativa, por isso que ele diz ali que é um fato contábil modificativo, provocando o aumento do PL, aumento do patrimônio líquido, e é exatamente isso daí. Letra B. A receita pública de caráter orçamentário é constituída por ingressos pertencentes a terceiros que estão sujeitos à devolução e que fazem parte do passivo financeiro do ente público. Pessoal, isso aqui é caráter extra-orçamentário. Isso aqui é receita extra-orçamentária, não é receita orçamentária. Letra C. Originária é constituída pelos ingressos provenientes do poder que o Estado tem de exigir uma prestação pecuniária sobre o patrimônio, a renda e o lucro dos cidadãos. Se o Estado tem uma prerrogativa de exigir a prestação pecuniária, então isso não é receita originária. Isso aqui é receita derivada, tá? Letra D. Classificada como receita de capital, tem por objetivo principal financiar as despesas de custeio dos entes públicos? Não. Se ela vai financiar a despesa de custeio, então ela é uma receita corrente. E derivada decorre da utilização ou exploração do patrimônio público por meio da prestação de serviços a terceiros ou de outras rendas arrecadadas espontaneamente. Não, gente, nós vimos isso aqui várias vezes. Isso aqui é receita originária. Exploração de patrimônio, rendas arrecadadas de maneira espontânea. Isso aqui é receita originária. 6. As receitas correntes, letra A, aumentam as disponibilidades financeiras do Estado. E aí? De cada letra A, né, gente? Tanto a receita corrente quanto a receita de capital, as duas aumentam a disponibilidade financeira do Estado. A diferença é que a receita corrente ela também aumenta o patrimônio líquido, enquanto que a receita de capital, como regra, não tem interferência no patrimônio líquido, tá? Letra B. Constituem instrumento para reduzir programas e ações orçamentárias? Gente, reduzir programas? Claro que não, né? Financiar esses programas. Letra C. Não provocam efeito sobre o patrimônio líquido? Essa aqui provoca. Receita corrente provoca efeito sobre o patrimônio líquido, sim. Letra D. São arrecadadas dentro do exercício financeiro seguinte? Não. Receita corrente, receita de capital vão ser arrecadadas dentro do exercício financeiro atual, né? Elas estão ali dentro do orçamento. Letra E. São as provenientes da constituição de dívidas? Não, porque constituição de dívida, pessoal, você sempre que lê a constituição de dívida, você lê ali operação de crédito. Operação de crédito, receita de capital, tá? 7. Assinale a alternativa correta sobre receita pública. Só vou tomar uma aguinha aqui. Receita orçamentária não efetiva é aquela em que os ingressos de disponibilidade de recursos não foram precedidos de registro de reconhecimento do direito e não constituem obrigações correspondentes. Pessoal, receita não efetiva é aquela em que os ingressos foram precedidos de registro de reconhecimento do direito e constituem obrigações correspondentes, ou constituem, né? Aqui pode ser que eu tenha já um registro do reconhecimento de um direito. Então, por exemplo, aqui, o direito, no caso, deixa eu só ver como é que eu vou exemplificar isso para vocês. Reconhecimento do direito ou constituir obrigação correspondente. Porque a questão do direito pode ser aquela questão da receita
eu tenho já o direito a receber a dívida ativa, por exemplo, né? Então já tenho esse direito reconhecido no meu patrimônio. Quando eu recebo, entra o ativo financeiro e eu dou a baixa. Mas não é só essa hipótese, né? Eu também tenho a hipótese da desincorporação do ativo, eu também tenho a hipótese da incorporação de um passivo. Então não é só precedido do registro de reconhecimento de direito, tá? E pode constituir uma obrigação correspondente, sim, né? Então você vai ter que ver qual é a situação que se amolda ali, tá? Mas errada a letra A, porque isso aqui seria o caso da receita efetiva se a gente mantivesse os nãos ali, tá? Já que eu risquei os nãos, aí você tem ali a receita não efetiva. Letra B. Receita orçamentária efetiva é aquela em que os ingressos de disponibilidade de recursos foram precedidos de registro do reconhecimento do direito ou constituem obrigações correspondentes, como é o caso das operações de crédito. Não, isso aqui é receita não efetiva, tá? Então, deixa eu ver aqui. Foram precedidos, tá errado, ou constituem obrigações correspondentes. Tudo errado ali. Letra C. Ingressos orçamentários são recursos financeiros de caráter temporário, do qual o Estado é mero agente depositário. Ingresso extra-orçamentário, não o ingresso orçamentário aqui. Letra D. Os ingressos extra-orçamentários, em geral, não têm reflexos no patrimônio líquido da entidade por serem constituídos por ativos e passivos exigíveis. Exatamente isso. O ingresso extra-orçamentário, ele acaba sendo uma receita não efetiva também, né? Então, ele também tem esse caráter de ser não efetivo. Por quê? Porque ele dá um aumento no ativo financeiro e no passivo financeiro ao mesmo tempo. Então, lá no nosso patrimônio não tem alteração nenhuma quando entra um ingresso extra-orçamentário, tá? Gabarito letra D. Letra E. A classificação da receita orçamentária é de utilização facultativa para os entes da federação. Errado. Sendo facultado seu desdobramento para atendimento das respectivas peculiaridades. Classificação da receita, gente, é de utilização obrigatória. Obrigatória por todos os entes. Tá? Então, os entes têm que fazer classificação de receita. Número 8. Na classificação econômica das receitas públicas, ocorre uma receita de capital quando o ente público aluga um imóvel de sua propriedade para terceiros. Pessoal, aluguel do imóvel, receita corrente patrimonial. Letra B. Capta recursos por meio de empréstimos concedidos pela rede bancária privada. Se ele captou um empréstimo da rede bancária, isso é receita de capital. Gabarito letra B. C. Recebe calções para garantir a licitação de bens e serviços? Calção, pessoal, calção é aquela receita extra-orçamentária que eu falei para vocês lá atrás. Então, isso aqui não é receita de capital. D. Recebe débitos de contribuintes inscritos na sua dívida ativa? Não. Quando ele tem débito de algum contribuinte na dívida ativa, isso aqui é receita orçamentária, né? E aqui eu presumo que seja dívida ativa tributária, por estar ali com a ideia do contribuinte, né? Então, você tem ali uma receita corrente, não é uma receita de capital, beleza? Vou colocar aqui, receita corrente. Letra E. Recebe uma indenização por danos causados ao patrimônio público. Indenização, pessoal, quando o ente público recebe uma indenização, isso está nas outras receitas correntes dele, e aí você não coloca na receita de capital, beleza? Maravilha. 9. São exemplos de ingressos extra-orçamentários. Letra A. Impostos, taxas e contribuições de melhoria. Pessoal, isso aqui, receita corrente. Receita corrente, receita orçamentária. B. Receita agropecuária, industrial e de serviços financeiros. Receita orçamentária corrente também. C. Transferências de instituições privadas do exterior e de pessoas físicas. São as transferências correntes ou de capital recebidas, receita orçamentária. D. Depósitos em calção, fianças e operações de crédito por antecipação de receita orçamentária. Pessoal, essas três situações, depósito em calção, fiança e operação de crédito por aro, isso aqui é receita extra-orçamentária, beleza? Letra E. Multas contratuais, indenizações e pagamentos de juros. A multa contratual, indenização e pagamento
pagamento não, né? Porque pagamento não é nem receita. Mas ali, se fosse recebimento, seria receita orçamentária, tá? Então, gabarito, letra D de dado. 10. As receitas obtidas com PIS e PASEP sobre faturamento, juros de títulos de renda e títulos do Tesouro Nacional são classificadas, respectivamente, como receitas. Essa questão aqui chatíssima, né? Porque ela queria que você soubesse as espécies certinhas ali. Então, PIS e PASEP, pessoal, isso aqui é contribuição lá da União, tá? Isso aqui é contribuição lá no âmbito da União. Juros de título de renda, isso aqui é receita patrimonial. Por que é receita patrimonial? Porque você tem ali, né, a aplicação num título de renda, a aplicação em valores específicos de títulos, e você vai auferir ali aqueles juros, tá? E títulos do Tesouro Nacional são classificados respectivamente como? Vamos lá ver se a gente encontra aqui a nossa questão. Contribuições patrimonial e títulos do Tesouro, operação de crédito, letra C, o nosso gabarito. Porque os títulos do Tesouro Nacional, eu falei para vocês, é a emissão do título e se equipara a uma operação de crédito, tá? Então, nesse caso aqui, necessariamente nós temos a letra C como gabarito. PIS e PASEP a gente não enquadra como receita tributária, porque ela é receita de contribuições, e os títulos do Tesouro não tem nada a ver com alienação de bens. Letra B, contribuições patrimonial tributária, aqui está errado. Contribuições, transferências, errado, e de capital aqui, errado. Poderia até ser de capital se ele tivesse cobrado as categorias econômicas, mas ele não cobrou, ele cobrou ali as origens, né? E tributária, errado, patrimonial, correto, e outras receitas de capital aqui, errado. 11. A doutrina classifica as receitas públicas com relação à procedência em originárias e derivadas. São receitas públicas derivadas, aquelas oriundas de... Pessoal, falei lá atrás. Quais são os exemplos de receita derivada? Tributária, contribuição e multa. Tributária, contribuição e multa. O que nós temos aqui? Letra B, receita tributária. Só pode ser, né? Letra B, receita tributária. Serviço industrial, receita originária. Receita originária. Aluguel de imóvel, originária, exploração de patrimônio. Venda de produto agropecuário, originária, e operação de crédito originária, né? O poder público foi lá, fez um contrato de operação de crédito, o banco emprestou para ele. Então, todas as outras ali são originárias, beleza? 12. As receitas não efetivas ocorrem sempre por mutação patrimonial, como, por exemplo, letra A, emissão e venda de títulos públicos? De cara, letra A, né, gente? Quando a gente faz a emissão e a venda do título público, quando a União faz isso, ela vende aquele título, né? Ela emite o título e faz a venda, ela pega o dinheiro desse título, aumenta o ativo financeiro e aumenta no passivo ali, registramos no passivo a obrigação de devolução no prazo estabelecido no título. Então, ao mesmo tempo que entra o valor, entra a obrigação de devolver, eu incorporo ali uma obrigação no meu passivo. Nesse caso, vai ocorrer por mutação patrimonial, é sim uma receita não efetiva, letra A, tá? Letra B, IPVA, IPTU e Imposto de Renda IRRF, você tem ali, necessariamente, receita efetiva. Letra C, rendimentos de aplicação financeira e taxas, receita efetiva. Impostos, receita efetiva. Impostos, taxas e contribuições, receita efetiva. Gente, impostos, rendimentos de aplicação, toda essa coisa nada aí, só entra o valor, né? Então isso aí é receita efetiva, não tem nenhuma outra mutação nos elementos patrimoniais ali, beleza? Gabarito, letra A. É isso, pessoal, finalizamos aqui essa nossa aulinha de reta final, foi a nossa primeira aula, teremos 3, tá? Então as nossas próximas aulas, vou focar um pouquinho na próxima aula em dívida ativa, daí vou entrar em lei de responsabilidade fiscal com vocês, tá? Mas espero aí que tenha servido para vocês resumirem, né, a matéria, aproveitarem para dar uma aprofundada aí, beleza? Eu fico por aqui, qualquer dúvida eu estou à disposição no meu Instagram ou no meu Telegram, ok? Um beijo, até, tchau, tchau!